Padrão. né? E aí quando elas se encontram, elas se unam ainda mais. É muito louco. Cria uma muito louco. simbiose, assim, entre elas, que é muito interessante. Se a gente parar pra ver, a galera da Shalom parece que saiu tudo de um moldezinho, assim, tudo parecido. Pode ser o mais diferente que for, mas quando bichos são muito parecidos. A Cola de Deus é a mesma coisa, Kairos são muito parecidos. É muito louco. O carisma une muito. Tem uma. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Shalom é Shalom, Colo de Deus é Colo de Deus, mas se a Lud estiver assistindo, a gente é ou não é um grupo? Lud, nós somos ou não somos um grupo? Essa Jane, é a se pergunta. você estiver assistindo esse podcast, existe algo que é específico do carisma Geração A Aleluia. gente disse que tinha um sotaque do Geração Aleluia. Gente, pronto, tem eu um confirmo. sotaque. Cara, Confirmo, eu sotaque. confesso que eu não sei qual é o sotaque do Geração. Mas se a Jane encontrou o sotaque, tem. A gente só precisa identificar, mas tem. Eu vou assistir todas as lives que a gente já fez até hoje pra ver se eu descubro qual é esse sotaque. Porque Cara, eu não faço a menor ideia, pô. principalmente ti. Eu acho que o sotaque vem mais de ti, na moral mesmo. Não, eu sou o berço do sotaque do carisma. Eis que vos fala O dono do O dono do sotaque. Se o Denis fundou o carisma, eu fundei o sotaque. Esta comunidade. Tem uma importância. Bicho, mas o teu sotaque é como se fosse uma mistura de sotaque teresinense, aquele teresinense raiz, com o Espírito Santo. Essa definição é É É um uma mistura. teresinense aqui Porque- do céu. É um teresinense do É porque tu céu. dá aquela puxadinha, tá ligado? Aquele chiadinho do Espírito Santo, mas como uma pegada nordestina. O Espírito Mateus, Santo tem um sotaque Mateus. interessante, cara. Meu Deus. Curioso. Vou estudar meu sotaque, cara. Vou prestar atenção. Vou identificar Mas qual o é sotaque. curioso. É curioso. E agora bora falar de polêmica. O Black falando sobre a realidade que o Já tá vivendo, né? De certa forma tá se redescobrindo, né? Sim. Imagino que Depois de não deixa 10 anos ter de isso. missão, a gente tem Cara, 10 10 anos, anos. vai fazer 10 anos agora em fevereiro. Muita coisa. E aí, eu acredito que a maioria dos grupos das missões, dentro de Teresina hoje, pelo menos, né? Estão vivendo praticamente isso. Eu não sei se foi algo que apenas eu senti, mas nesse período aí pós-pandemia, a maioria das missões em números reduziu, né? E, de certa forma, serviu para que o sumo que sobrou Os eleitos. estarem realmente se reconstruindo, né? Eu lembro aí, polêmica não é polêmica, né? Mas falando do Já, eu lembro do Já com 1.500 pessoas, eu lembro de quantidade, de como era o Já, lembro de chegar na igreja e ela tá derramando de gente pra fora, né? Nos encontros, nas adorações Pensava que era do vitral, Já. era a galera pregada Era o no pessoal vidro pregado da no igreja. vidro, era um negócio. Na paróquia do Disseu aqui. Disseu? São Francisco? Isso. Pronto. Eu acho que foi uma das últimas adorações do Já que eu fui, que eu vi aquela quantidade absurda de pessoas. E lá é grandão. E aí, o que eu queria saber era como é que tá hoje. Se tá nessa mesma pegada, tipo, em quantidade, ou reduziu realmente bastante como todos os outros grupos. Cara, reduziu bastante a quantidade de pessoas que nos acompanham. Mas, por outro lado, aumentou a quantidade de pessoas que nos acompanham online. Entendeu? Sim, Ah, cara, que Então, curioso. eu acho que essa questão da pandemia, ela abriu essa porta pra galera acompanhar de casa Mas também. acompanham vocês online no sentido de As lives, lives que a gente né? faz durante as adorações, que eu digo. Sim, sim. Tipo assim, a adoração ela acontece presencial, mas. E ela é tem transmitida transmissão. também, tanto Ah, pelo entendi. YouTube quanto pelo Instagram. Sim. Entendi. Só que aí Eu não sabia. Eu também não. Eu pensei que tava voltado agora só. Não. A gente sempre fez live, bem antes da pandemia, sim, a gente eu sempre fazia. Só que agora a gente vê um crescimento estrondoso nas redes, Sim. porém uma queda grande no presencial. Caraca. Aí fica o lado bom e o lado ruim, porque de certo modo acomodou muita gente nesse sentido, né? Eu posso acompanhar de casa. Gente, não adorem home office. Em home Né? office, não. Ninguém vai jantar Masterchef, né? Delivery de comunhão não existe. Pô. Vai lá, vai lá. Isso. E aí, só que assim, a gente tenta ver pelo lado bom
né, a gente tenta colher também esses frutos que vêm dessa nova oportunidade que a gente tem de alcançar dentro das casas das pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa, pô, mas se fosse para adoração, talvez seria um jovem, tá ligado? Sim, sim. Só que ele assistindo de casa, ele pode colocar para a família assistir, acompanhar. Exatamente. Então a gente tenta pensar por esse lado, né? Se é realmente ou se é apenas um otimismo, aí a gente não sabe. Mas a gente quer pensar por esse lado e a gente percebe que a juventude teresina ela tem uma sede muito grande, velho. Uma sede muito grande. Mas ao mesmo tempo uma preguiça muito grande. Total. O David tava falando isso, né? Ele tava falando que quando ele foi pregar agora no retiro, eu não lembro onde foi. Foi aqui na Zona Sul. Ou foi na Zona Leste? Eu acho que era o que eu Você tava. lembra? O Não sei. acampamento lá de Santo Inácio. Eu acho que foi, que ele disse que foi 80 jovens. Sim, era o mesmo que eu tava. Eu tava lá com ele, inclusive. Cara, quando ele me falou, eu fiquei impressionado, porque a gente vindo daqui da paróquia e das coisas por aqui, cara, tem pouquíssimos jovens por aqui, pelo São Pedro. Pouquíssimos, assim, a gente tem alguns fiéis, firmes, mas aquela massa de juventude a gente quase não vê mais. E aí, quando o Nenis falou que, tipo, juntou 80 jovens e que esses jovens estavam com vontade mesmo, eu fiquei, caraca, meu irmão, tem lenha pra queimar ainda, né? Eu fiquei com isso na cabeça, caramba, tem lenha pra queimar. E aí, eu e a Thaís, a gente foi servir também no final do ano passado, lá pra Zona Leste também, tanto Santo Inácio quanto Satélite. Santo Inácio não foi, né? Na verdade, Satélite e Imaculado. Vila Maria. E uma galera também muito boa lá, uma galera que quer, sabe? Sim. E eu fiquei surpreso com essa... E ao mesmo tempo, fica essa interrogação, né? Por que será que essas pessoas não voltaram? Né? Tipo, a que costumava ser, né? Tipo, eu lembro que ali 10 anos atrás, quando já começou, houve um boom de adoração grande. Sim. E isso foi crescendo. Exatamente. A própria geração foi fruto disso. Sim. Eu acho que, eu não lembro não sei se o Abraça-me surgiu dali também. Eu acho que o Já foi do Gerá, né? Isso, o Já, ele foi fruto do Gerá. Gerá. O Gerá, na verdade, acho que foi o pioneiro aqui de Exatamente. Teresina nesse sentido de adoração. E aí o Já, inspirado no Gerá, ele... Porque como o Gerá era só na Zona Sul, a gente queria fazer na Zona Leste também, tá ligado? Sim. E aí, depois da pandemia, cara, alguma coisa aconteceu. Tipo, o que vocês acham que aconteceu? Tipo, motivo. Eu tenho os meus palpites, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Vocês têm palpites assim, não, cara, a galera deixou de ir por causa disso, eu acho. Talvez eu seja um pouco polêmico na minha constatação. A gente gosta. É bom pra fazer os cortes. Ó. E o primeiro corte... Cara, eu vejo muito como um problema é a questão dos pós-retiro, dos pós-encontros. Porque, vamos lá, o jovem ele tem uma experiência incrível, espiritual, dentro do retiro, do encontro, de uma adoração. Só que quando geralmente ele vai para um pós daquele, ele não encontra mais aquela mesma vibe. Ele encontra aquela zoação. Beleza, é massa que tem aquela essa outra face de evangelização. Exatamente. Mas eu acho que o jovem ele vai naquela sede de buscar aquilo que ele experimentou lá de novo. Sim. Aí ele vê que não tem, aí ele tenta em casa também, não consegue sozinho. Aí ele meio que, acho que Deus não fala mais comigo. Eu acho que era só sentimentalismo. Sim. Aí ele vai ver outras coisas, aí ele começa a ver assim, não, eles fizeram um jogo sentimental comigo. Aí ele vai... Lavagem cerebral. Exato. Eles entraram na minha muito mente. isso. Sim. Então eu acho que isso é um grande problema que a gente enfrenta em relação a essa continuidade da evangelização. Porque a gente chega no ápice e a gente não apresenta mais. E eu coloco a gente porque eu faço parte da construção de vários sentidos. Da linha de frente. Exatamente. Tá, né? Então eu assumo essa culpa também, entendeu? Mas eu vejo isso como um problema. Pelo menos na minha visão tem muito disso. E eu penso que não deixa de ser também... Quando iniciou ali, né? Eu até... Inclusive, só abrir um parênteses aqui para depois eu não perder.
quando falou que o Jar surgiu do Gerar, né? E aí fica aí o convite para mais na frente o Padre Antônio Cruz participar aqui para que a gente possa entender, né? Se ele sendo pioneiro, Gerar sendo pioneiro. Eu já conheci. Eu acho que ele quando vier aqui vai lembrar de uma conversa que a gente teve e ele me contou um pouco, né, sobre como que surgiu a ideia de se criar o Gerar e tudo mais. Falou do símbolo, ícone lá do Gerar, de onde veio, que é interessante. Mas eu não vou falar hoje, não. Vocês vão descobrir quando ele vier aqui. Cena dos próximos capítulos. Agora a gente pode usar essa frase muito. Cena dos próximos episódios. Exatamente. Mas eu acredito muito, assim, que... por isso que eu tava falando naquela hora das quantidades, né, e tudo mais. Eu enxergava muito na quantidade... algo que virou muito modinha, o pessoal, adoração, o jovem gosta muito disso. Todo mundo indo pra cá, pode falar. Eu posso colocar só mais um pontinho nisso aí, Sim. sobre o porquê que diminuiu bastante também a quantidade de jovens dentro do já mesmo presencial. Sim. É muito mídia também. Sim, é mídia. Sabe por quê? Porque antigamente tinha os fotógrafos do já. Então tinha gente que ia só pra ter uma foto. Nossa! Nós não temos mais o fotógrafo. Sim. Então isso diminuiu drasticamente. Meu Deus! Junto com a pandemia, então... Será que as pessoas estavam pensando que era aquele site de fofocas Teresina? E o pessoal no outro dia fica procurando as fotos das festas pra ver se encaixou em alguma. Sabe? Que ridículo. Mas eu acredito que diminuiu muito por conta disso. Foi muito de modinha, muita gente que ia porque os amigos vão e tal, e acabavam perdendo muito do sentido, né, do real sentido de estar ali. E muitas das adorações de muitos dos grupos aí de Teresina, eu acho que não só de Teresina, né, mas eu acredito que tem muita gente que estava utilizando dos grupos das adorações, dos movimentos, para ser um ponto de encontro. Vamos hoje para tal lugar, para de lá a gente ir para tal lugar. Então, os mesmos grupos que participavam de uma adoração hoje estavam todo mundo na balada, porque se reuniram para de lá ir para balada. É legal. Não deixa de ser a oportunidade de Sim. Deus resgatar uma galera ali. Mas tem muito testemunho disso também, né? Exatamente. Ia e depois da adoração, vamos ficar aqui. Porque Deus fala. Deus fala. Eu acho que quando ele quer dar o peteleco dele, ele dá com gosto. E ele segura. E eu acredito que a questão de reduzir tem muito disso, né? Como, geral deixou de ir, porque realmente foi obrigado a deixar de ir, e aí todo mundo teve que recorrer para o entra no teu quarto, fecha a porta. Isso aí foi pesado. E nem todo mundo estava preparado para isso, nem todo mundo... Logo, não é fácil. Exato. Não é fácil. Você rezar em grupo, eu acredito assim, que rezar em grupo é mais fácil. Com certeza. Do que você rezar sozinho. Falo por experiência própria. Para mim, esse período de pandemia foi um dos períodos mais difíceis de rezar, né? Logo, minha infância e tudo, eu não tive uma realidade de oração. Apesar da minha família ser uma família sempre católica, mas não tinha aquela frequência de todo domingo tá indo à missa. Mas fui lá, fiz minha primeira Eucaristia e parei por ali. Fui batizado, fiz minha primeira Eucaristia, parei por ali. E aí eu vim fazer a crisma já depois que eu encontrei a Tamires, que a gente começou a namorar. Aí ela falou, a crisma, que é a crisma? Aí dá crisma pra casar, né? Exatamente. Ela já tava de olho, ela já tava Foi, não, o amor ali era grande. Ela me conheceu hoje, no outro dia ela a crisma pra nós casar. Calma. Mas foi. Eu conheci Tamires, aí foi quando eu conheci o Geração Aleluia e conheci a igreja, tudo ali no mesmo momento, né? EJC, Tamires, missões da igreja, serviço e tudo. A crisma, importante a crisma. Tudo começou ali. E aí foi onde eu comecei a ter uma realidade de oração, né? Que foi através da Geração Aleluia, da minha troca ali com a Tamires, que eu acho que eu encontrei Tamires pouco depois da conversão dela também, mais ou menos uma mesma realidade minha, mas de quando ela começou mais a frequentar os grupos, os movimentos, se interessar mais, porque, enfim, ela estava conhecendo o Jesus que ela talvez não conhecia
100%, e eu da mesma forma comecei a conhecer, e aí comecei a ter essa realidade. Em grupo era maravilhoso. Poxa. Nossa, as adorações, Denis, as adorações, Voltar, amigo. lá do início. Aquele primeiro amor. Nossa, as cordas do violão quebrando, a chuva caindo, nossa. Enfim. Oração em línguas por cima, Não, labareda que de fogo. isso. O fogo queimava e a gente queimava junto. E era mais fácil. E aí, quando tudo se fecha, foi mais difícil. E aí, se é mais difícil rezar, imagine voltar, né? Porque teve os que só esfriaram, teve os que se esfriaram e se perderam. Porque tem os riscos, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, mas pra que você fechou a porta do teu quarto? E é importante, né? E aí, a gente tá esperando o povo abrir a porta e sair de novo.